Jingle Bell. Boa noite, gente! Como pode melhorar e como pode ser mais divertido ficar aqui nos estúdios com essas duas criaturas? Boa noite, pessoal. O que mais é possível, né? Boa noite, Gui. Boa noite, Gui. Boa noite, Gabi. Olha, nós estamos então, por onde nós estamos mesmo? No YouTube, Facebook. Então, quem tem preferência pelo YouTube pode correr lá ou indicar para qualquer pessoa que você conheça. E estamos ali, Araras Pod. É só procurar pelo Araras Pod. E aí, como pode ser mais divertido? Você vai cair da cadeira? Eu tô agitado hoje. Eu tô vendo. Tá assim, ó, sabe? Tipo, chacoalha. E como é que foi sua semana? Aniversariante da semana. Olha lá. Pois é, eu não parabéns sabia, não. para eu. Descobri hoje que o aniversário dele foi ontem. 45 anos, não é fácil. É o contrário, 54. Isso. Pois é. E é interessante esse processo de aniversário, né? E é interessante o atendimento, se a gente for pensar, que você fez, né, que você recebeu da Andresa, acabei de receber. Porque ele traz ainda mais consciência para esse caminho. Né? Então, é engraçado que sempre dezembro para mim sempre tá tendo alguma coisa, sabe, em dezembro. Que nem do Axo, aconteceu tudo em dezembro. Os 3 dias de corpo 3 em dezembro, né? É verdade, porque eu vejo esse período de aniversário como um período de renascimento mesmo. De possibilidade de algo diferente. De mudança, né? E minha primeira classe de 3 dias de corpo foi em outubro. De olhar para você mesmo, de tirar o que não tá funcionando e colocar... Isso. Não que vai, mas mudar, né? Mudar a rota, né? Transformar mesmo, né? Eu nem sei o que eu tava assistindo e tava falando sobre essa questão da física quântica e do que muda, do que não muda e do que é criado, né? E aí o cara falou assim, mas você já percebeu que nada muda, na verdade, ou que nada é criado, que tudo é transformado? E daí eu fiquei, realmente. Sabe quando você fica, né? A gente já buga instantaneamente, já começa... E aí, bem interessante, porque quando eu fui fazer essa publicação de hoje, o que eu percebi essa semana e tenho percebido esses dias é esse cansaço, um desânimo, uma sensação de, nossa, parece que eu tô carregando o mundo nas costas. E aí o DEM traz essa clareza que ele estava assim, né, na chamada do dia 16 do Reset. Então, o quanto a gente está o tempo todo captando tudo de todo mundo. E agora me veio a clareza por que o livro veio junto. Quando ele fala do corpo de dor, é isso. Nossa. Então, gente, é assim, ó. Caindo fichas. Porque, percebe, quando eu fiz a chamada hoje, eu coloquei o que tá parando você, né? Então, se você parar aí na sua casa agora, ou no futuro, quando você estiver vendo isso, ou no passado, o que mais é possível, e acessar essa informação de o que é que tá parando você. Então, você tem dúvida de qual é o passo? Você tem medo do próximo passo? Você acha que você não dá conta, sabe? Ou você tem algum problema de saúde que você usa como justificativa? O que você, né, não quer deixar? Pra não ir. Se deixar, vai mudar totalmente. Exato. A sua realidade, né? E aí, assim, eu percebo que a gente tem isso o tempo todo. Uau. O dia todo no nosso campo. E aí a gente, às vezes, acha que é só um cansaço. Eu tô só cansada. Daí vem a famosa pergunta, é verdade, um ser infinito ficaria cansado? Isso é seu? Não, então tá bom. Isso é meu? Porque quando a gente tá assim, captando tudo, às vezes dá a impressão que né? É uma antena, né? Isso. Somos uma antena. E aí, o quanto a partir dessa antena você continua...
E aí, quando eu falei... E essa antena não é que só ao redor nosso aqui. Né? O pessoal pensa que, não, só quem está do seu lado. Não é isso. Não. É o que está acontecendo lá do outro lado do planeta. Mas como pode isso? Pois é. Tudo é possível, como pode, né? Como pode a gente tá conversando e você tá vendo a gente numa tela? Ouvindo. Então, e quanto que é aquelas coincidências, né? Você tá pensando uma coisa, você abre. Nossa, o que você tá pensando surgiu ali. Ou a pessoa falou ali. Exatamente. E essa coisa da tal da energia chegar antes, né? De você estar captando e transmitindo o tempo todo. Porque também uma conscientização que me veio essa semana, durante os meus estudos, é esse lugar de que a gente acha que a gente só capta, que a gente não emite. Vixe. Completamente. Né? É óbvio que a gente emite. Então, o que é que a gente está emitindo? E aí, sabe aquela... É muito louco isso, porque eu acho que é uma coisa que a gente repete constantemente, mas é porque a gente não saiu ainda desse lugar, né? Então, por exemplo, você tá lá no seu dia, daí você começa... Ao invés de você começar a pensar nas possibilidades, você vai para a dificuldade. Para impossibilidades. Isso, nossa, tem que pagar tal coisa, preciso pagar aquilo, preciso pagar... Então, você não está pensando em formas de o dinheiro chegar até você. De criar, Você né? está pensando em como ele vai sair de você. Antes de entrar. Quanto, cara pálidas, quanto da sua vida você está fazendo isso? E aí, isso, por exemplo, para um relacionamento. A pessoa está sozinha e quer ter um relacionamento. O que ela fica pensando? Mas eu não quero que faça isso, eu não quero que seja assim. Ela não pensa no que ela gostaria de ter. E o que ela vai atrair? Exatamente aquilo que ela não gostaria. Porque está vibrando naquela frequência. Exato. E parece... E a gente falando, e a gente sabe disso, que parece que é fácil, mas no dia a dia... Não é assim que funciona. Né? A gente sai uma camada, você percebe, tem outra. De qual frequência que você está vibrando, né? E aí é uma coisa que eu acho que, eu não sei se foi o André falou aqui, ou aonde o André Risonho falou, sobre o tal dos julgamentos refinados. Porque os julgamentos refinados você não percebe que você tem. Né? E aí, de repente, você cai neles. Então, quando você vê... Nossa, mas uma camada disso de novo? Sim. E se você pensa que refinado é só açúcar, não é não. Tem julgamentos também. Você tá divertido. E quando você acha que a conversa está séria, eis que surge um refinado. Que é para mostrar que diversão e consciência pode, sim, senhor. E aí você vai, né? E essa consciência, nossa, mas ancestralidade de novo? Claro, gente, a gente não nasceu de ovo. Até quem nasceu de ovo tem a galinha que chocou, que botou. Até eles têm ancestral. Então, e aí essa coisa de se prender a eles, por isso que eu falo, talvez a forma da gente lidar com eles tenha que ser diferente. Não através de carregar o peso que eles carregaram, de carregar mesmo, o fardo, né, que eles carregaram. Olhar e agradecer, né? Exato. E é só isso. É tão difícil, né? Ela falando pra Andressa, eu falei assim, nossa, né? Umas coisas tão... Mas a gratidão só que é difícil. Só que realmente você, né? Ser grato, né? Não adianta só falar da boca pra fora, né? É o que... É o que a gente faz, né? Ai, gratidão! Gratiluz. Gratiluz. E aí, na verdade, mudou alguma coisa na sua vida? Então, talvez você não esteja sendo verdadeiramente grato. Interessante. E aí me vem essa outra coisa que está atrelada ao ponto de vista do merecimento, que tem a ver com a ancestralidade, pelo menos no meu perceber, porque é uma coisa que a gente foi ouvindo muito isso, né? Desde pequeno. Então, para você descansar, você tem que merecer. Para você comer um doce, você tem que merecer. Para você... E aí, aquela pergunta que eu já fiz aqui. Verdade? Isso é verdade?
Você está respirando porque você merece? Ou você está respirando porque o ar está disponível? Então, que lugar é esse? É o quanto você está esperando, né? O merecimento da pessoa, né? Merecimento, reconhecimento. E aí você fica esperando algo externo, né? Porque o merecer nessa forma, eu não estou dizendo para a gente ficar preso nas palavras, né? É pra você perceber a energia disso. O tal do comer por merecer, o tal de tá todo endividado e vai lá, mas eu vou comprar essa brusinha porque eu mereço. Entende? E você nunca olha para aquilo que tá... Você fez um esforço, não, eu mereço porque eu fiz esse esforço. Isso. E quanto o esforço e a luta está associada ao merecimento e afasta a gente, na verdade, no meu perceber, da fonte criadora, que é fácil, que é espontâneo, que é instantâneo, que são aqueles momentos que a gente tem na nossa vida que as coisas dão certo, sem esforço nenhum. Sem sofrimento, né? Merece uns e aí, né? E aí, o que a gente... é sorte. Nossa, dei uma sorte. Não, queridos, vocês estavam naquele momento alinhado com a fonte. E quando a gente está alinhado com a fonte... Você não reconhece. E você está instantaneamente fora do julgamento. Não tem como nós estarmos julgando e alinhados com a fonte. Que é a mesma coisa da gratidão. Não tem como nós estarmos de fato sendo gratos e termos julgamento no nosso mundo. A questão é que nós somos condicionados e viciados ao julgamento. E aí entra essa coisa do livro que eu falei, que eu achei engraçado, e eu tava vindo sem o livro, e daí tipo, leva o livro. E a gente já falou dele aqui algumas vezes, que ele traz essa coisa do corpo de dor. E aí ele vai falar que quimicamente o seu corpo vai se conectar às situações e às pessoas que vão ativar o seu corpo de dor. Abre esse livro que ele tá pedindo para ser aberto. Então ele tá. Como pode melhorar? O que mais é possível? E aí hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. Lê um trechinho de um livro, né? Olha, gente, então o livro que eu vou ler... Close. É Um Novo Mundo, que a gente já falou dele aqui, Um Despertar de uma Nova Consciência. Nome do autor, por favor? Mas é um palhaço, não? Eckhart Tolle. E aí, então, o trecho que eu vou ler, ele fala exatamente sobre o corpo de dor, tá? E ele vai falar assim, ó. No caso da maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Aí o que o Access fala? Pensamentos, sentimentos, emoções são as harmônicas baixas do ser, né? Num sentido estrito, não pensamos, o pensamento acontece em nós. A afirmação eu penso implica volição, ou seja, podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha, mas isso ainda não é percebido pela maior parte das pessoas. Eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço a digestão ou eu faço o meu sangue circular. Fica no cabeção, né? Isso, a digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. Aí aqui tem um puta que pariu do lado, por isso eu vou continuar esse parágrafo. A voz, possuídas pelo pensamento, pela mente. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-lo sem parar. O termo oriental para isso é karma. Quando nos identificamos com essa voz, ignoramos isso. Se soubéssemos, não seríamos mais possuídos por ela, porque a possessão só acontece de verdade quando confundimos a entidade que nos domina com quem nós somos, isto é, quando nos tornamos essa entidade. Então, percebe que é exatamente o tal do um ser infinito
percebe, sabe, recebe e é. Então, quando a gente está preso nessa corrente do pensar, que foi esse exemplo que eu dei, né? Então, você está pensando no dinheiro que você, na conta que você tem que pagar, e conta de força, conta de não sei o quê, blá, 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 blá. IPVA, né? Começo do ano já tá todo mundo preocupado que vai vir. Tá abrindo no celular, se já vê se já tem o valor já. Isso, para ver qual que é a data do vencimento. Então, tudo isso são pensamentos condicionados. Não somos nós. Isso que é só em janeiro, acho que fevereiro, né? Janeiro que chega normalmente, né? Porque daí você pode pagar a cota integral até então. não sei quando, blá, blá, aquelas coisas. E nem dezembro entrou já direito, já tá olhando. Isso, exato. Já tá sofrendo antes do tempo. E aí, o que ele fala aqui? Que nós não somos o nosso pensamento. Então, do mesmo, o pensamento acontece. Eu achei isso, assim, muito louco quando ele fala. Assim como a digestão acontece, o pensamento acontece. E essas pessoas que não ficam a cabeça sempre em movimento, né? Que não para de... Então, porque vai e volta, né? Vai assim, ó. Sempre... É futuro, passado, presente... Exato. Não. E aí você ainda tá captando dos outros e transmitindo pros outros. Nossa! Que antena, né? É uma parabólica. Vocês estão percebendo? Vocês que estão acompanhando com a gente, se quiserem escrever alguma coisa sobre isso, né? Se vocês têm essa percepção de que os pensamentos são automáticos. Os pensamentos refinados esses. Lá tem uns que são torturas refinadas de pensamento, com toques de crueldade. É quase que um sadomasoquismo, né? Aquele que gosta de sofrer, é isso. Porque a gente... e aí você imagina. Então tem a nossa ancestralidade lá, com toda a bagagem que eles herdaram. Estão tudo lá, assim, ó. For herdando. E aí se a gente refletir ainda, né? Em relação aos povos originários, por exemplo, que já estavam aqui. Eles já estavam aqui, nada foi descoberto, né? A gente nem questiona mais isso. Eles já existiam. E aí, quanta dor eles tiveram. Quanto sofrimento, né? E todo mundo que tá aqui, e não adianta você achar que você é nórdico, puro, porque isso não existe em nenhum lugar mais. Mas se você tá aqui, alguma ligação com eles você tem. E aí, ao invés da gente reconhecer a contribuição que eles foram e a sabedoria deles, porque eles eram, né? Eles estavam em comunhão com tudo. Pisavam na terra, né? Muito mais em contato do que nós temos hoje. Isso, então eles recebiam da terra e recebiam do universo, né? Do Deus que seja. Do Ra, todos os deuses lá, né? Então, assim, como seria a gente voltar para a ancestralidade para resgatar isso, sabe? Resgatar essa memória de coragem. Essa energia, essa energia, né? Não sofrimento. Você sabe que me veio a palavra, essa energia de força, mas não a força no sentido do sacrifício. A força no sentido de coragem mesmo, de fazer o que tem que ser feito. Porque normalmente a gente vai para o espaço do esperança e sonho, né? Tá lá só nas barrinhas do esperança e sonho, uma só hora flutuando. Vai e tal. E aí, qual é a ação? Né? E aí, às vezes, a gente tem uma ação e para. E tá esperando o momento certo para dar o próximo passo. A mente nossa, né? Ela não para. Né? E quando a mente nossa tá muito... tem várias ações que você pode fazer, no fim é tanta coisa que você acaba não fazendo. É onde que você está deixando. E aí uma sugestão é a tal da agenda, do caderninho. E a gente não tem nem mais a desculpa, porque hoje a gente anda com o celular em tudo quanto é lugar. E tem aplicativo de agenda. Teve uma ideia, vai lá. Não quero escrever. Manda uma mensagem para você mesmo. Olha, lembrar de criar tal coisa, ou olhar para isso, ver se agora é hora disso. Então, assim, eu como gosto de escrever, eu gosto de escrever e não digitar. Olha, tô até com a chave em cima da mesa hoje, então pode ser mais divertido. Para mim é fácil. Então, eu também gosto de escrever, mas depois não consigo ler o que eu escrevi. É difícil.
Gente. Estou treinando, hein? Gente! Vamos fazer caderno de caligrafia. Na próxima sexta-feira nós vamos trazer um caderno de caligrafia. Gabi, por favor, tá? Para ele começar a treinar. Pode deixar. Temos um Gabigol aqui. Então, assim, se você começar a pensar, sabe, de forma desordenada, lembra que a Marina deu aqueles, né, passou até que é dele mesmo, só que é do livro O Poder do Agora, tipo, de você sentar e você começar a observar os seus pensamentos. Nossa, perigoso, hein? Então, no nosso caso não dá, né, porque a gente vai ficar maluco. É mais fácil a gente fazer tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Usar a ferramenta, porque senão... Então, se você tá vendo a gente, você tem esses pensamentos, parece árabe falando na sua cabeça, que a gente não entende nada, né? A frase maluca, que é essa que eu acabei de falar, Nossa. anota aí, abençoados. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Ah, mas que é isso? É isso. Quer saber mais? Classe de barras, como pode ser mais divertido. Mas, a frase maluca, ela vem para quebrar o pensamento, né? Então, se você começa tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser, ele quebra. Quem tem insônia, embora tenha a imaginação de que não está pensando, na verdade... É onde que não... Né? Não tá parando. Porque, na verdade, o que acontece é, você deita e aí você começa a tentar resolver as coisas do dia seguinte ou que já aconteceram e que ali você não vai resolver. E aí desencadeia essa coisa de não conseguir dormir. O medo de não conseguir dormir. Aí, óbvio que você não vai dormir, criaturinha linda, né? Então, o tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser, ele é uma ferramenta para essas situações. Então, pensamento que vem... 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Né? Eu não tenho facilidade em meditação. Se você tem, lindo, aproveita. Para mim não funciona, tá? Porque se eu paro para meditar, aí que é 500 mil pensamentos. Então, uma forma de eu interromper o algoritmo que a gente fala, e os pensamentos são isso, é com a frase maluca. Insônia e quando tem pessoas que te irritam também. Olha, já dei uma dica completa do uso da ferramenta. Agora, se você quer saber, não entendi. Daí, né? O que mais é possível? Aí faça escolhas mais grandiosas para sua vida. É só essa dica que eu dou. Mas é uma forma, né? Usar a ferramenta, isso é o uso da ferramenta na prática, para a gente sair do ciclo de ansiedade, para a gente sair do ciclo de desconforto, do medo, não do desconforto do novo. E aí, me veio agora essa coisa do medo, mas aquela confusão que a gente acha que é medo quando é uma sensação de euforia. Sabe? Que, na verdade, a gente sentia muito isso quando era criança e ficava entusiasmado e nananá. E aí a pessoa falava assim, ai, você tá com medo? E daí você começa a confundir o que é entusiasmo e o que é medo. Sabe? Você fica meio... E agora? O que será que eu tô... Por quê? Porque você tá se pautando na outra pessoa e não em você. É muito louco isso. Né? Então, qual é a... No meu perceber assim, é essa coisa... Oi, Beth. Essa coisa do... Você tá tão presente com você que você começa a reconhecer quando você tá tendo... aquele tipo de padrão de pensamento o tempo todo, né? Ai, tá difícil, ai, tô cansado. Agora, hoje eu falei isso, nossa, tô com um cansaço interessante. Falei, eu vou até ouvir o DEM. E aí coloquei o DEM e ele falava exatamente sobre isso. Sobre esse lugar que ele tava se sentindo assim, como se o mundo tivesse nas costas dele. E aí, entro no Instagram, um pouco antes de vir pra cá. Qual é a publicação? Você está se sentindo cansado, com sono, sonhos estranhos? Olha, vou mandar para você, Gabriel. Sonhos estranhos tem a ver com a vibração da Terra. E volta naquilo que a gente já falou, porque todos nós estamos conectados, nós não estamos soltos, né? E a malha?
Que mais é possível, Então, né? quando você começa a ter essa visão de que todos nós estamos conectados nessa malha e de que o Access, né, costuma falar que nós estamos conectados a 350 mil pessoas. Isso pessoas com corpos, né? E sem corpo. E sem corpo, hein? Entendeu? Então, assim, percebe que... Hoje eu li também um negócio do budismo que eu achei... Falei, oi? Que pro budismo não existe reencarnação. Porque não existe ser. Existe só energia e consciência. Então não tem porquê, tipo, não existe karma, entendeu? Nada disso. É só uma luzinha. Se ela quiser outro corpo, o fragmento daquela que deixou, só uma luzinha. Escolher. Nesse Natal, então. Tá tudo iluminado. Oremos, Senhor. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Então, assim, né, eu até... Quando você, né, você que tá aí vendo a gente, qual é, sabe, o que é na sua vida que é essa parede? Qual é a luz que tá apagada? Né? Qual é a luz que tá... Ou quem você tá responsabilizando pelas escolhas que você não está fazendo? Se você não se responsabilizasse... te daria mais de você. Mas o quanto você usa ele para não olhar para você? Tudo que vem à tona, né? Pode POC bem grande. Mas percebe que, na verdade, enquanto a gente está olhando para o outro e responsabilizando o outro e olhar o outro, eu não saio do lugar também. Ah, porque a minha mãe fez isso, meu pai, a minha avó, porque o meu bisavô, né? E aí quando você reconhece, que por mais... E assim, ó, eu vou falar que a minha mãe experienciou algumas coisas na vida dela, né? Ela perdeu o pai muito cedo. E pra mim era muito difícil lidar com a história dela. Era muito dolorido. Até que eu percebi o quão forte ela era. E que muito provavelmente, claro que de forma inconsciente, ela sabia que só ela conseguia passar por tudo aquilo e continuar sendo a pessoa que ela é. Saca? É muito... A hora que eu tive essa percepção, eu carregava... Era um fardo, era um peso. Fardo, porque, tipo assim, poxa, por que a minha mãe passou por aquilo, gente? Era uma criança, né? Não tinha, sabe? E aí, quando você começa a olhar para a força da pessoa... Não, tipo, né? Isso outro olhar, né? É completamente diferente. Que é o que o Den fala no Sendo Você Mudando o Mundo. Da questão dele, né? Que ele sofreu muito abuso. Físico, emocional, sexual, quando ele era criança. Né? Então ele conta que ele era a única criança branca, que é o contrário normalmente que a gente vê. Mas ele era a única criança branca no gueto, que é o que ele fala no livro. E aí que ele era muito maltratado, porque o pai dele tinha muito dinheiro. Então, quando ele ia passar o final de semana com o pai, que eles vinham buscar ele de carrão, quando ele voltava... Era julgado, né? É. E, gente, tem uma... Eu vou falar dessa cena aqui, porque tá vindo para eu falar, talvez, para que a gente consiga perceber na nossa vida o aprisionamento que a gente tá por algo que aconteceu na nossa infância, ou que aconteceu com alguém da nossa família, que não vai criar nada de bom no nosso futuro. Então, o Den, ele conta que a mulher na casa onde eles moravam, ela maltratava muito ele. E uma cena específica é um círculo de mulheres, todas com a cinta na mão, batendo no Den. Nu. Uma criança. E aí, ele teve essa clareza dessa situação durante um processo de atendimento com o Gary. E diz que foi muito difícil para os dois, porque o Gary ficou indignado com a cena. E demorou para eles conseguirem soltar isso.
Foi no final do ano passado, eu acho, que o Den traz que ele e a mãe dele não estavam se estranhando recentemente. Ela chegou na casa dele e aí agora eles conseguiram falar sobre isso. Porque ela ficava desconfortável na frente do Den por causa das coisas que tinham acontecido. E aí ele virou para ela e disse: mas olha quem eu me tornei. Aquilo não mudou quem eu sou. Olha todas as coisas que eu experienciei, que eu vivi. Porque se ele fica preso no passado... Então, assim, hoje... seria mais uma... Isso. E ele parou de julgar aquelas pessoas. Então, ele tem uma vida extremamente próspera. Em todos os sentidos. Porque ele reconhece quem ele é. Né? Tanto que é o livro Sendo Você Mudando o Mundo. Leiam. Esse foi o único livro que eu consegui ler inteiro. O que mais é possível? E eu não li inteiro. Nossa, eu li inteiro. Eu não li. Comecei a ler inteiro, depois eu comecei a ler por partes. Eu emprestei agora pro César. Então, nossa, o César vai surtar. Então, assim, é uma escolha muito pessoal, gente. E a gente reconhecer isso talvez não seja muito confortável. Só depende de nós mesmos. Sabe? Você olhar para isso e reconhecer que eu tô preso nesse fato. Eu tava, tá? Eu falava coisas horrorosas. Se minha mãe estiver aqui, ela sabe que eu falava. E de repente, quando veio essa conscientização por esse olhar, né? Olhar de uma mulher super forte que criou 2 filhos. E quantos casos tens aí, né, Fran? Quantos casos? Porque ele não tem melhor ou pior. Isso. E quando você muda o seu olhar sobre aquilo e reconhece a sua força diante daquilo, o que é que na sua vida você não pode mudar? Não existe nada. É transformar o caos em essa potência, né? Só que enquanto a gente tá lá preso, e aí se você imaginar uma criança, qual é o pensamento? Nossa, mas por que eu mereço passar por isso? Ninguém merece passar por isso. Isso é uma coisa que aconteceu. E não diz respeito a você, diz respeito ao comportamento do outro. O que aconteceu aí? Caiu mais um caminhão de ficha? A carinha dele, ó. Não é? O que mais é possível? Ai. Então, assim, percebe? É muito interessante, porque a ideia mesmo... É engraçado, né? Essa conversa de hoje é pra gente olhar pra isso e ver que a gente não é isso. É olhar com carinho mesmo, né? Sem julgar, né? É engraçado, eu tô rindo porque tá sendo um processo tão louco, né? Que tá acontecendo. São camadinhas que estão saindo. Minha também. Mas é muito louco isso. Uma energia de gratidão mesmo, sabe? Por tudo que tá acontecendo. E percebe que a gente não sabe, né? Nunca o que vai acontecer. E a gente, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente não tem um script no nosso podcast. E quando tem, às vezes nem sai. Quando tem, não sai. Quando não tem, né? A gente costuma muito seguir a energia, inclusive nessa questão dos livros, de trazer o livro que quer vir passear. Né? E às vezes o livro só quer vir passear mesmo. Ele vem e fica aqui em cima da mesa. Né? Mas gente, hoje... teve dia que o carro da Priscila tinha acho que uns 20 livros, tudo queria passear. É incrível isso. Incrível. Esses livros aí. É que eles ficam muito lá sozinhos. Mas isso é interessante. Olha que louco falar sobre isso. Lembra que eu falei que choveu na minha estante? E aí a gente tirou os livros. E aí eu coloquei esses livros, meus queridos, agora ficam na minha mesa. Na minha mesa é um L. E aí aqui meu computador e aqui eu coloquei os livros. Mudou completamente a energia. Parece eles não estavam querendo lá. Se não chove,
Entendeu? Se não acontece o que aconteceu, os livros iam continuar lá. Qual o presente que tinha ali, né? Exato, exato. E esse é um processo diário, gente. A gente faz essa pergunta, ou perguntas parecidas, né? De como, o que mais é possível, como pode melhorar. A gente usa de verdade isso. E a gente também, a gente tá escolheu receber atendimentos. Porque como a gente falou na semana passada, esse negócio de, eu sou terapeuta, eu faço os atendimentos, tá, e quem cuida de você? Porque a gente passa pelo autocuidado, então a gente faz os processos, a gente se facilita, né? O dia todo a gente tá fazendo perguntas e se facilitando, e quando chega o negócio... Você cuida de você? Mas e né? Receber de outra pessoa é completamente diferente. Né? Tem domingo que eu passo o domingo todo correndo o processo corporal em mim. Aí você recebe uma sessão de processo de outra pessoa, muda. E aí, assim, o que eu tenho percebido, ontem foi muito engraçado, porque eu fui pra Leme lá no Vital, né? Gratidão, Vital! E aí foi muito louco, porque eu não falei com ele, eu troquei mensagem. Só que eu percebi que tava estranho, porque o Vital é só blá, 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 tudo assim que nem eu, né? De falar. E ele tava... ele respondia com gentileza, do jeito que ele é, mas tinha alguma coisa. E aí ontem eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, meu querido, tá tudo bem? Ele falou, tá. Eu falei, não tá, né? Eu falei assim, olha, eu tô percebendo, né, assim, não sei, um cansaço. Aí ele falou assim pra mim, eu tô esgotado, na verdade. E aí ele falou assim, e aí quando eu cheguei lá, ele falou, gente, é ela. Aí eu olhei pra ele, ele falou assim, eu falei pra ela, eu falei, como é que você sabia o jeito que eu tava sem me ver, sem falar comigo? Eu falei, porque a gente percebe as coisas. E esse é o tal do acessar o saber, de não ir para o pensamento ou a conclusão. Eu percebi. Errado, né? Não ir do errado. Eu percebi. Ele não tá legal. Porque olha só o que eu percebi. Nossa, eu gosto tanto dela, mas eu tô tão cansado. Se ela não sei falar, não. Se ela desistisse, seria ótimo, sabe? Já jogou, assim. né? E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, se você não estiver bem, não tem problema. A gente marca outro dia. Ele falou, não, eu acho que seria ótimo você vir. Eu acho que é exatamente de você que eu tô precisando. E aí eu fui, né, e acabei até atendendo ele mesmo, assim. Mas o estar presente com o seu saber é completamente diferente do pensar. E aí volta para aquelas coisas que a gente fala do colégio, por exemplo. Pensa! Você não está pensando. Pensa, não é pensar. Precisa lembrar? É acessar o seu saber. Porque se você estudou, já é seu. Ninguém tira de você. Por isso, o que eu percebo, assim, é que as pessoas, quando a gente mais erra? Quando a gente quer acertar. Porque daí você começa a pensar porque você não tem que acertar, que você né? tem que fazer. Agora, se você segue o seu saber, normalmente, pelo menos comigo, era 100% das vezes. Eu sabia a resposta. Aí eu falava, será? Deixa eu ler de novo. Eu ia falar pra você, eu era péssimo nos acertos, hein? Aí, cara... No xizinho. Aí eu colocava aquela que eu achava que era errava. No xizinho. Quando vinha o resultado, ficava... No xizinho. Você chutava tudo errado. Ah... Péssimo no Nossa, parecia loteria. Loteria. Não. Meu irmão que eu diga, corrigindo as provas. É bem essa energia do... vamos ver o que dá. Falei assim, nossa, mas quantos X que eu ganhei aqui? Porque era só X errado. Não, mas eu era um excelente aluno. Só que não. Então, mas é que você já era essas crianças com habilidades diferentes que não cabem na caixa.
E hoje elas continuam não cabendo na caixa, só que elas são medicadas. O André, hoje, ele fez uma live falando sobre X-Men, porque ele abriu a caixinha, e daí a pessoa vira e fala assim, ai, psicopata é um X-Men? Ele falou, oi? Não são distúrbios mentais. Não. O que o Access identifica como X-Men são as habilidades que estão por baixo de alguns diagnósticos que nós não conseguimos identificar. Então, se você reconhecer que aquela criança, por exemplo, ela tem dificuldade em falar, porque ela se comunica telepaticamente, por exemplo, talvez facilite a vida dela e a sua. Porque você não vai ficar... Porque, imagina só, ela já leu o seu pensamento. E você ainda vai falar para ela. Você acha que ela quer conversar com você? Me poupa, né? Nem a gente ia querer. Que dirá a criança. Então, assim, quando é esse, o tal do X-Men pro Access é isso, né? Não é um problema uma mesmo, né? Então, isso. Então, o psicopata, como tem 555 mil pessoas falando, ai, porque ele é narcisista, ai, porque é psicopata, ai, me poupe dos rótulos, assim. Facilita a minha vida. Eu acho que pode servir para trazer clareza para algumas coisas. Mas você não é isso. Você é um ser infinito. Verdade, um ser infinito escolheria essa limitação? Por qual razão? E se você escolher também, tá tudo bem. Não tem... Continuamos amigos. A Andresa entrou. Falamos já de você tanto hoje. Vai ter que assistir desde o começo. Então, o nosso convite, eu acho que para hoje... essas reflexões, né, José? Para esse olhar, tá bom, o que tá me parando aqui? Eu tô ansioso demais. Ainda mais agora nessa época, né? Natal, muito... isso. Né? E também assim, ó, a gente tem essa questão da desigualdade, né? Que é muito gritante. Então, o quanto você, como empata e curador... além de captar toda essa coisa dos pensamentos, sentimentos, emoções de outras pessoas e usar o a quem pertence isso, que a gente já falou aqui algumas vezes, tem essa questão de você estar captando o desconforto daquela pessoa que queria aquele presente, aquela criança que queria aquilo, aquele pai que gostaria de comprar. Aí você quer ser o salvador, né? A porra do quinto elemento. E aí, o que acontece? Você começa a puxar para sua vida todos esses problemas, inclusive, gente. Percebe como é uma teia mesmo e é muito mais complexo do que a gente costuma dizer? Né? Então, mas eu não posso, então, ajudar as pessoas? Não é isso que a gente está falando aqui, né? Porque também eu já escutei muito espírita no meu decorrer. Mas se é o karma dele, eu não posso contribuir. O seu karma é ser sem vergonha, então. Porque se você tem a habilidade, a possibilidade de contribuir, a sua função é ser um instrumento de mudança naquela vida. Eu não estou dizendo que você vai só doar, ou que você vai só dar. Se você puder, ótimo. Sabe, quando eu andava em São Paulo, quando eu morava lá, né? E eu ia a pé para todo lugar, porque eu trabalhava muito perto. Eu me impressionava o seguinte... tinha 500 pessoas passando. E aí, o cara que estava pedindo, ele pedia para algumas, ele não pedia para todas. Era algumas. E aí você percebe que energeticamente é quem está no campo de visão dele. E quem pode contribuir de alguma forma. Porque às vezes você vai falar, hoje eu não tenho, mas você vai olhar no olho dele. Uma vez isso aconteceu lá na rodoviária do Tietê. Eu cheguei para pegar o meu ônibus e eu cruzei com uma pessoa que estava pedindo, um rapaz. E ele veio bem na minha direção e eu nunca tive medo de nada. Muito engraçado. Raríssimas vezes eu fiquei desconfortável com alguma situação assim. E ele me pediu. E eu não tinha dinheiro. E eu olhei para ele e falei assim, nossa, você me desculpa, mas eu não vou poder te ajudar. E eu olhei e falei assim, olhando no olho dele. Ele falou, moça, você já me ajudou tanto. Você é a única pessoa que parou e olhou no meu olho até agora. Muito obrigado.
e pôs a mão assim na minha mão, sabe? Então, nem sempre é o dinheiro que vai fazer a diferença quando a gente está falando sobre isso, né? E às vezes você pode contribuir de outras formas. Então, não é que você não pode contribuir, é que se você sai do seu lugar e do seu estado de presença e do seu ser para tentar salvar essas pessoas, dificilmente você vai conseguir contribuir com elas e você ainda vai ficar doente, muitas vezes, e muito provavelmente. A gente não sabe disso, porque isso nunca aconteceu com a gente só ouviu falar. Que ninguém tem disso. Não. Ninguém tem. De ficar com dor em lugar nenhum do corpo por causa disso. Viu, dona Andresa, inclusive? Então, olha para sua vida, sabe? Aqui, se você... Esse é o 23º ou 24º. Agora eu fiquei confusa. Tá faltando um lá no YouTube. Mas tudo bem, né? Mas eles vão colocar, eu tenho fé. Esse ano ainda? Até dia 31, porque se não colocar, eu venho aqui. Quem sabe não é um presente do Jingle Bell, né? Deixa eu fazer um parênteses. Eu já baixei, só que eu deixei como privado. Eu cometi esse pequeno erro. Ah, já tá lá como privado? Como pode ser mais divertido. Então só ele pode assistir. Qual o presente que tem, né? Eu acho que é pra ele assistir de novo. Então, assiste de novo. E aí, foi você até que tava? Era o Gui, né, que tava. Então tem alguma coisa pra ele. Então. O que ele tá recusando? Olha, hoje eu bebi água, hein? Então, assim, olha pra isso, olha pra você, percebe o lugar aí onde você tá parado, né? É um medo, é uma excitação, sabe? Porque você pode estar confundindo isso. Ah, mas como eu sei? Se você começar a ficar presente com você, você vai descobrir. Se tá difícil pra você, procura ajuda. Somos muitas pessoas dispostas a contribuir. Vem para uma sessão, né? Ou entra no Instagram, procura alguma coisa lá. Na minha página tem bastante coisa que pode te no Araras dar pode, as entrevistas que tivemos também. Várias pessoas. No YouTube, a Andresa, né? tá aí. Na playlist do YouTube, a gente conversou com muita gente, que é muita contribuição. A Andresa, que a gente já falou várias vezes, né, que eu tô fazendo atendimento com ela. O Giuseppe começou também. O que mais é possível, Andresa. Então, assim... Deu até um surto de risada aqui já. Então, assim, é você estar disposto a. Se você estiver disposto a mudar, ainda que você não saiba necessariamente o que aconteceu na sua vida. Melhor ainda. Se joga. Vai, sabe? Vai. Ah, mas não sei se eu quero atendimento. Vai ler então, gente. Tem um monte de livro. Inclusive, nos podcasts, a gente citou vários livros. Esse livro de hoje, ele vira chavinhas. E acho que não é à toa que eu estou trazendo tanto ele. Acho que a gente tem que criar alguma coisa. Como que é o nome do autor? Eu não sei. Quer ler? Eckhart Tolle. Eckhart? Ah lá, você vê. Piscina então, cultura. Meus amores, eu acho que a gente podia ficar por aqui, né? Porque já está no estado de... Uau. No estado de o que mais é possível. Então, ferramentas que nós passamos hoje... Óbvio, de sempre, como pode melhorar, o que mais é possível. A quem pertence isso. A quem pertence isso novamente. Então, quando eu uso... Tudo é oposto para o tempo todo, gente. Você usa uma, você usa outra, você usa outra. Aquela que não se não funcionar, não está funcionando essa. A frase maluca. A frase maluca que é... Tudo é oposto para ser, nada é oposto para ser. Que ela é maluca mesmo. E também passamos... O mantra, vamos passar? Não passamos. Quem falou o mantra foi o Gabi antes da gente começar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Sugestão, 10 vezes pela manhã, 10 vezes antes de dormir. E 10 vezes na hora que você for fazer um xixi, ir no banheiro, qualquer hora e faça você uma faça. Vez, faça várias sabe? vezes. Tô fazendo nada. Ai, ficou irritado.
Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu acho que isso é uma boa para esses meninos que trabalham nesse meio. Tá dirigindo, buzinar pra nesse você. meio interessante. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria. Eu, na verdade, já usaria a frase maluca nesse caso, viu? Tudo é bom que parecer, nada é bom que parecer. Se possível, usa todas. Não esquenta a cabeça. Então é isso, gente. Por hoje, a gente já tá num estado... no estado de... sabe? De tela azul. Nós estamos na tela azul. Estamos blá, 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 blá. Nós estamos sem pensamentos. É isso. Então, gratidão a vocês, meninos. Gratidão a quem está agora. Gratidão às pessoas do futuro. Gratidão às pessoas do passado. E assim, uma reverência a todos aqueles que vieram antes e a contribuição que eles foram na nossa vida, abrindo o caminho, inclusive com ferramentas de consciência, para que a gente acessasse tudo isso com muito mais facilidade, né? Porque eles já estão entregando pronto. A gente só tem que usar, cara. Só isso. Já tá na sua mão, é só usar. Tá bom? Gratidão, gente. Boa noite. Gratidão, boa noite.